Sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Você confere a partir de agora no Piques News. Decisão judicial suspende a ação do Executivo de Garopaba em Santa Catarina. Justiça dá parecer favorável à Casan. Ainda em Garopaba, município realiza parceria público-privada na iluminação pública para substituir todas as lâmpadas por LED. Brasil tem queda de 30% em vagas de emprego. Santa Catarina vai na contramão e apresenta crescimento acima da média nacional. Cooperativismo impulsiona a economia e gera recordes no Paraná. Foz Internacional Boat Show. Evento náutico reforça turismo e economia na fronteira com o Paraguai. População da América Latina cresce 3,8% menos que o esperado. Queda de guindaste deixa 3 mortos e 10 feridos na Tailândia. E você vai ver ainda. Sapatos vermelhos usados por Dorothy no longa O Mágico de Oz serão leiloados em dezembro. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Piques News desta sexta. Obrigada pela companhia. Iniciamos esta edição falando que o Paraná se consolida como referência no cooperativismo nacional, com mais de 226 cooperativistas em atividade. A força desse modelo foi destacada no dia de hoje no Encontro das Cooperativas Paranaenses, realizado em Curitiba. O evento reuniu mais de 2.000 participantes, incluindo lideranças do setor e autoridades estaduais. Atualmente, o cooperativismo no Paraná movimenta 64% da safra de grãos e 45% da produção de proteína animal do estado. Em 2023, o setor faturou 202 bilhões de reais e a expectativa é que esse número alcance 300 bilhões até 2026 e 500 bilhões em 2030, segundo o sistema OCEPAR. Olha, o Paraná hoje é a maior referência no cooperativismo nacional. Nós somos o estado que mais tem cooperativas, tanto como cooperativa de crédito, de saúde, cooperativa do agronegócio agrícola, né? Nós temos mais 230 cooperativas aqui no estado. E isso fez com que o Paraná passasse a ser uma base econômica, um alicerce econômico muito forte do estado. Tanto é que nós temos milhares de pessoas que hoje trabalham e dependem do cooperativismo e além desse modelo de negócio que tem o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Então é um modelo que está sendo exportado, esse modelo do Paraná de cooperativismo, para outros estados, inclusive para outros países. Entre as 500 maiores empresas do Brasil, 41 são do Paraná, sendo 16 delas cooperativas locais. O modelo paranaense também se destaca internacionalmente, com 11 das maiores cooperativas agroindustriais do mundo localizadas no estado. O cooperativismo impacta especialmente pequenos produtores. 82% dos cooperados operam em propriedades com menos de 50 hectares. Além das discussões sobre avanços do setor, a abertura do evento incluiu homenagens e a entrega do prêmio OCEPAR 2024. O ex-presidente da cooperativa agrária, Jorge Carl, e o deputado Pedro Lupion foram reconhecidos por contribuições ao cooperativismo. Tem 2 questões fundamentais nesse evento. Primeiro, a gente homenageia algumas autoridades e cooperativistas com o troféu OCEPAR. Sempre são 2 homenageados. Agora, nós homenageamos o deputado federal Pedro Lupion pelo trabalho que ele está realizando na Frente Parlamentar da Agropecuária. É um trabalho exemplar a nível nacional e reconhecido por todos nós. Então foi homenageado a personalidade cooperativista de 2024. Também homenageamos como cooperativista do ano o seu Jorge Carl, que é um dirigente importante do cooperativismo, foi presidente da Agrária Guarapuava, também foi o idealizador do programa aqui que deu origem à maltaria Campos Gerais. Então a Agrária, coordenada por ele, proporcionou que mais 5 cooperativas pudessem participar de forma integrada num projeto maravilhoso que é aqui esse Maltaria Campos Gerais.
O encontro também evidenciou a crescente participação feminina no setor, com metade das lideranças presentes sendo mulheres. Nós temos 227 cooperativas. Hoje aqui nós tínhamos 2.216 pessoas, tá? Representando o cooperativismo. 50% disso lideranças femininas. Isso é muito importante. Então, cada vez mais a mulher está interessada em cooperativismo. Cooperativismo agro, mas também cooperativismo de crédito. Então, isso está se consolidando e a gente vê com muita alegria a participação da liderança feminina. O CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apresentou os números de ocupação no país. Santa Catarina segue com a economia aquecida e contratando. Os dados apontam que Santa Catarina criou mais de 10 mil vagas de emprego formais em outubro, o que representa um crescimento de 0,39% no mês. Já o Brasil registrou 132 mil novas vagas no mesmo período, com crescimento de 0,28% em um mês, mais uma queda de cerca de 30% na comparação com outubro do ano passado. Desta forma, o desempenho catarinense é 40% superior à média nacional. Nos primeiros 10 meses do ano, a economia de Santa Catarina acumulou a geração de mais de 140 mil novos postos de trabalho formais, um aumento de 48,3% em relação ao mesmo período de 2023. O estado tem o quinto melhor resultado entre as unidades federativas, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. No acumulado até outubro, o setor de serviços liderou nas contratações, seguido pela indústria, comércio e construção civil. Equipes de resgate de Santa Catarina participaram de um simulado de acidente aéreo no aeroporto de Florianópolis. A ação foi coordenada pelo aeroporto, com apoio das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e SAMU. O objetivo do simulado é aperfeiçoar o tempo de resposta e a coordenação entre as equipes, avaliar procedimentos de segurança e resgate, além de identificar pontos a serem melhorados. Como estamos baseados aqui no aeroporto, né, é muito importante esse tipo de treinamento até para integrar as equipes de atuação, né, tanto Corpo de Bombeiros, SAMU, próprio Batalhão de Operações Aéreas, através também do SAMU Aeromédico, a parceria entre Corpo de Bombeiros e SAMU. E esse tipo então, de treinamento é muito importante para as equipes estarem integradas em caso de atuação num acidente real. Consegue ver o que a gente tem que melhorar, né? O que aconteceu de falho, onde que a gente falhou, onde é que demorou, para a gente poder orientar, capacitar as nossas equipes para cada vez mais oferecer um atendimento melhor para a população. Além das equipes de resgate e segurança, o simulado teve a participação de 70 voluntários atuando como vítimas. Todos os participantes são profissionais que trabalham no aeroporto em diversas funções e precisam estar preparados para agir rapidamente em casos de emergência. Isso porque eles são os primeiros responsáveis por remover as vítimas do local do acidente antes da chegada do socorro especializado. Outro fator importante é a comunicação entre os órgãos, porque isso é um fator crucial. Numa situação envolvendo múltiplas vítimas, nós temos uma necessidade muito grande em preparar um ambiente hospitalar próximo à região, fazer contato através da central de operações com as unidades hospitalares para preparar toda essa estrutura para receber essa quantidade de vítimas. A Prefeitura de Garopaba lançou hoje o programa Garopaba Mais Inteligente. Por meio de uma parceria público-privada firmada com a Quanto Engenharia de São José, o município terá todas as lâmpadas de iluminação pública substituídas por modelos de LED. A iniciativa promete melhorar a eficiência energética, reduzir custos e favorecer a sustentabilidade. O contrato, com validade de 25 anos, inclui não apenas a troca das lâmpadas por tecnologia mais moderna, mas também a manutenção e a gestão do sistema de iluminação pública. Outra inovação do projeto é a implementação de infraestrutura para telecomunicações e a utilização de energia solar, visando tornar o município mais eficiente e sustentável. Também em Garopaba, a Justiça suspendeu o processo de rescisão do contrato entre a Prefeitura e a Casan. Com isso, tanto o processo de caducidade quanto a licitação emergencial estão paralisados.
Após a Prefeitura de Garopaba decidir romper o contrato com a Casan por meio de uma portaria emitida no dia 13 de novembro, foi realizada uma licitação no início desta semana para contratar emergencialmente uma empresa para prestar os serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário. A Atlante Saneamento foi declarada vencedora do certame. No entanto, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento recorreu à Justiça, que determinou a suspensão do processo de rescisão. A decisão liminar foi proferida hoje pela primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Florianópolis, atendendo ao pedido da estatal. No processo contra o município, a Casan alegou que o procedimento de caducidade foi aberto de forma irregular. Segundo a companhia, a Prefeitura não realizou um diagnóstico técnico aprofundado, não concedeu prazos razoáveis para correção de problemas e não informou formalmente a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina. A juíza responsável pelo caso destacou que o processo administrativo apresenta vícios, como falta de detalhamento técnico das supostas irregularidades e prazos inadequados para que a Casan pudesse agir. Por isso, ela determinou a suspensão da licitação emergencial e dos efeitos da portaria municipal. A magistrada ressaltou que essas medidas são necessárias para evitar prejuízos ao serviço público e garantir a legalidade do processo. Entramos em contato com a Prefeitura de Garopaba, mas até o momento não tivemos retorno. Evento internacional de náutica reforça turismo e economia no Paraná. Teve início nesta quinta-feira em Foz do Iguaçu a segunda edição da Foz International Boat Show. O evento reúne expositores e amantes do setor náutico e segue até 1º de dezembro com palestras, exposição de embarcações e produtos. A organização espera superar os 30 milhões de reais em negócios gerados na primeira edição. Olha, é um momento histórico, né? O segundo Foz International Boat Show, esse ano com a presença do Paraguai, o ano que vem com certeza absoluta consolidando a presença da Argentina, transformando ele realmente num show internacional. Cada barco dá 7 empregos, diretos e indiretos. Por que não ter este mundo navegando pelo nosso litoral? Então, acho que foi uma série de eventos que foram feitos pelo Paraná que vai trazer para cá. O Paraná hoje já é o 3º estado em usuários de barco. Foi o estado onde nasceu o barco de fibra. Cassarini, há 30 anos atrás, através de Armacedo, a primeira fábrica de barcos de fibra de vidro do Brasil foi em Curitiba. E hoje, com os novos incentivos da Invest Paraná, trazendo os estaleiros de fora, brevemente o Paraná vai ser o 2º estado em número de estaleiros. Isso significa geração de emprego. A abertura contou com a chegada de 160 jet skis que participaram de uma expedição de 418 quilômetros desde Rosana, em São Paulo, até o lago de Itaipu, passando por diversas cidades paranaenses. O Paraná é destaque no cenário náutico nacional, com a 3ª maior frota de embarcações do Brasil, segundo dados da Marinha. Entre lanchas, o estado ocupa a 2ª posição, com 15% do total nacional. Bom, o setor náutico ele gera muito emprego e muita arrecadação. A produção de barcos no Brasil, ela hoje tem em torno de 4.500 unidades a nível Brasil, a maior parte concentrada na região sul-sudeste, e hoje isso na economia é muito avaliado de forma positiva, porque não é aquela questão de que o barco é para rico, é para quem tem possibilidades, mas o que ele gera por trás de toda a construção, depois o barco na marina, a manutenção, e, enfim, é uma cadeia de empregos muito grande e muito sustentável. A gente conseguiu identificar a potência, né, do Boat Show acontecendo, na verdade, nas imediações de São Paulo e Rio de Janeiro sempre, né? Daí o Márcio Nunes ele conseguiu identificar e fazer com que o Boat Show viesse também a Foz do Iguaçu. Isso realmente, no caso, mudou o patamar da cidade de Foz com relação ao reconhecimento desta parte náutica, né, principalmente. Nós temos aqui um lago que é um lago fantástico, que nunca tinha sido explorado com relação a esse turismo náutico. Então, conseguimos identificar e fazer essa identificação e trouxemos o Boat Show para cá, realmente, né, pensando muito no turismo e pensando também, né,
nesses negócios que acontece com relação à vinda do Boat Show para cá. Para fortalecer o turismo no setor, a Secretaria Estadual do Turismo mapeou atrativos como passeios de barco, pesca esportiva e trilhas aquáticas. Além do Lago de Itaipu, outras regiões como Porto Rico e Porto Camargo têm fomentado o turismo de água doce. Com mais de 6 mil visitantes esperados, o evento reúne expositores de embarcações e acessórios náuticos, movimentando a economia local e promovendo o estado como referência no segmento. Veja, hoje o turismo náutico no Paraná é um setor bem representativo. Nós costumamos dizer que o Paraná ele é uma ilha, porque nós somos cercados por água por todos os nossos limites. Então a gente tem o Rio Paraná, Rio Paranapanema, Rio Iguaçu, o próprio litoral do Paraná, o Lago de Itaipu. Então, para onde você vá no estado do Paraná, você vai encontrar a parte de água muito presente, né? E o paranaense, ele tem por vocação gostar de navegar, né? Hoje a gente tem o dado da Marinha, né, do Anuário da Marinha, que o Paraná é a terceira maior frota náutica do Brasil. E quando a gente fala de lanchas e barcos voltados para o lazer, o Paraná já é a segunda maior economia náutica do Brasil. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Parlamento britânico decide por suicídio assistido. Início da tramitação foi aprovada com 330 votos. E ainda, sapatos vermelhos usados por Dorothy no longa O Mágico de Oz serão leiloados em dezembro. Nós voltamos em instantes, não sai daí. Blackzão Comprão, vem na pressão que o preço é pancadão. Vinhos importação Comprão com 50% off no Clube K. Se beber, não dirija. Air Fryer Cadence 3 litros em 9 de 22 e 21 sem juros. Smart TV LG 55 polegadas 4K em 10 de 229,90 sem juros. Shampoos com 40% de desconto no Clube K. Todas as cervejas artesanais com 40% off no clube. Todas as categorias de massas e atomatados, leve 3, pague 2 no Clube K. Blackzão é no Comprão. Ha! Oi pessoal, passando por aqui para convidar você para acompanhar neste sábado o programa Pix Saúde. Nós vamos conversar sobre dor nas costas com o Dr. Uronal Zancan. O programa tá imperdível e eu conto com você neste sábado a partir das 11 da manhã aqui na Pix TV. Estamos de volta com o Pix News. Agora você confere alguns destaques internacionais. Membros do Parlamento Britânico aprovaram nesta sexta-feira o início da tramitação do projeto que pode permitir o suicídio assistido para a Inglaterra e País de Gales. A votação abre a porta para as próximas etapas da tramitação legislativa depois de um debate com intensas controvérsias éticas e religiosas. A proposta foi aprovada por 330 votos a favor e 275 contrários. Agora deve ser examinada e receber emendas na comissão antes de ser submetida novamente à aprovação
das 2 câmaras do parlamento. Para poder ser elegível à opção, os pacientes devem ser capazes de expressar uma escolha clara e contar com a aprovação de 2 médicos e um juiz. A idealizadora da proposta, a deputada trabalhista Kim Leadbeater, afirma que as cláusulas deixam o texto como mais robusto sobre a questão. Ainda que a proposta venha de integrantes do partido, o governo trabalhista não a endossou oficialmente. Uma pesquisa publicada nesta sexta-feira pelo Instituto YouGov mostra que 75% das pessoas na Inglaterra e no país de Gales apoiam a mudança na lei. O parlamento da Venezuela aprovou uma lei que pune aqueles que apoiam as sanções internacionais contra o país. Um dos artigos afirma que quem promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, apoiar ou participar da adoção de medidas coercitivas será punido com penas de 25 a 30 anos de prisão. O texto também estabelece inexigibilidade de 60 anos para dirigentes que o apoiem tais medidas, além de prever multas que ultrapassam $1 milhão, quase R$6 milhões. A lei pune com penas idênticas aqueles que apoiam ações armadas ou de força contra o país caribenho. A lei venezuelana é uma resposta a um projeto de lei bipartidário aprovado pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em 18 de novembro, com o objetivo de favorecer as sanções contra Caracas. O texto, que ainda precisa de aprovação do Senado americano e da ratificação do presidente para entrar em vigor, veta a assinatura de contratos com pessoas que tenham negócios com o governo de Nicolás Maduro, considerado inelegível por Washington. Os Estados Unidos impuseram sanções financeiras à Venezuela em uma tentativa para tirar Maduro do poder, proclamado reeleito em 28 de julho para um 3º mandato, apesar de denúncias de fraude pela oposição. Um guindaste caiu em um canteiro de obras nos arredores da capital da Tailândia, deixando trabalhadores mortos e feridos. O incidente aconteceu na manhã desta sexta-feira em Samut Sakhon, a oeste de Bangkok, quando o equipamento que estava sendo usado na construção de um viaduto desabou. De acordo com as autoridades, 3 funcionários morreram na hora e 10 ficaram feridos. Uma equipe de engenheiros e policiais está investigando a causa do colapso. As autoridades suspeitam que houve uma sobrecarga. A primeira-ministra, Paetongtarn Shinawatra, expressou profundas condolências em uma publicação no X e disse que o governo estabeleceria um comitê para investigar o caso. Acidentes em construções são comuns na Tailândia, onde muitas vezes os requisitos de segurança são ignorados e as obras são feitas sem licenças. Em março, 7 pessoas morreram quando um guindaste caiu durante obras em uma fábrica a leste de Bangkok. Um prédio residencial desabou em Barranquilha, na Colômbia, deixando uma pessoa morta. Trata-se de uma mulher de 63 anos. O corpo dela foi encontrado sob os escombros. Antes, 4 crianças foram resgatadas pelos moradores do local. O prédio, que tinha 6 andares, ficou em ruínas. De acordo com as autoridades, as buscas foram encerradas e as causas estão sendo apuradas. Conforme a imprensa local, um alerta de risco de colapso foi emitido em 2010, devido a deslizamentos de terra. Okonjo Iweala foi reeleita diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. O processo foi antecipado para evitar problemas com a futura presidência dos Estados Unidos. A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala vai ter um 2º mandato à frente da Organização Mundial do Comércio. O organismo que regulamenta o comércio mundial anunciou em comunicado que os membros da OMC decidiram pela continuidade nesta sexta-feira. A nota acrescenta que o 2º mandato de 4 anos, que foi aprovado em uma reunião especial do Conselho Geral da organização, vai começar em 1º de setembro de 2025. Primeira mulher e primeira pessoa africana a comandar a organização, Okonjo-Iweala era a única candidata ao cargo. Aos 70 anos, ela foi reeleita por consenso, entre aplausos, pelos 166 membros da instituição.
O mandato atual termina em agosto de 2025, mas o procedimento de eleição foi antecipado por insistência dos países africanos, oficialmente para facilitar os preparativos da Conferência Ministerial da entidade em 2026. Apesar disso, um ex-porta-voz da OMC afirmou que o verdadeiro objetivo era acelerar o processo porque não queriam que a equipe de Donald Trump vetasse como há 4 anos. O diretor-geral da organização normalmente é designado por consenso, mas em 2020 esse princípio permitiu que Trump bloqueasse a primeira candidatura da nigeriana e deixasse a instituição sem comando durante meses, até Joe Biden assumir a presidência dos Estados Unidos. A população da América Latina e do Caribe cresceu menos do que o esperado. Foi o que revelaram os dados da CEPAL divulgados nesta semana. A população da América Latina e do Caribe chegou a 663 milhões de habitantes, 3,8% a menos que o previsto há 2 décadas. A informação foi revelada nesta quinta-feira pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A mortalidade e a fecundidade na região deixaram de ser altas na década de 1950 para serem baixas atualmente, afirmou a comissão em um relatório. O estudo, elaborado pelo Observatório Demográfico da CEPAL, revisa para baixo a projeção de 2000, quando se estimava que até este ano a população chegaria a 689 milhões de habitantes. Em 2020, viviam na região 654 milhões de pessoas. Segundo o relatório, o declínio da fecundidade não tem precedentes. Na década de 1950, as mulheres da região tinham, em média, 5,8 filhos durante o período reprodutivo. Em 2024, esse número caiu para 1,8. As mulheres adiaram a maternidade. Enquanto em 2000 a maioria delas tinha filhos aos 21 anos, em 2024 a idade média é de 24 anos. Até 2050, espera-se que seja adiada para os 28 anos, de acordo com a CEPAL. Junto ao declínio dos nascimentos, a população está envelhecendo em ritmo acelerado. Há 70 anos, metade da população tinha 18 anos de idade. Hoje, estima-se que a média seja de 31 anos. A CEPAL alertou que o envelhecimento afeta todas as áreas da política pública e, principalmente, causa um aumento na demanda por serviços de cuidados de longo prazo. Paradas, futebol americano e ceias fizeram parte nesta quinta-feira da celebração anual do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Apesar da chuva, uma multidão em Nova York foi assistir a parada com bandas de música, balões gigantes e carros alegóricos. O desfile ocorre todos os anos no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. O evento é realizado no entorno da icônica loja de departamentos Macy's, patrocinadora do desfile há tempos. Entre as celebridades que participaram estavam as cantoras Kylie Minogue e Jennifer Hudson. Eventos parecidos estavam programados em cidades de todo o país por ocasião desta data, celebrada há séculos e que em 1941 foi estabelecida para a 4ª quinta-feira de novembro. Considerada um momento de encontro familiar, usualmente em volta de uma mesa cheia de comida, tendo como prato principal o peru assado, esta é a época do ano em que mais pessoas viajam pelo país. As reuniões de ação de graças serão as primeiras para muitas famílias, desde as eleições de 5 de novembro, vencidas pelo republicano Donald Trump. Para alguns, a polarização foi grande demais e eles preferem evitar completamente as discussões sobre política. O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou nesta sexta-feira a Catedral de Notre-Dame de Paris, antes da reabertura laica e religiosa. Ele elogiou os trabalhadores que reconstruíram o monumento. Nous arrivons à un chef-d'œuvre de la cathédrale. A Catedral de Notre-Dame de Paris revela um novo brilho ao mundo, 5 anos depois de um incêndio devastador. 8 dias antes da reabertura, o presidente francês visitou o local, a obra-prima da arte gótica, e parabenizou as equipes que trabalharam na reconstrução.
Em 15 de abril de 2019, as chamas engoliram a famosa catedral de quase 1000 anos, considerada Patrimônio Mundial da Unesco, provocando uma manifestação global de pesar. Macron prometeu a reabertura em 5 anos, o que gerou um certo ceticismo na época. Câmeras de televisão francesas e internacionais mostraram uma catedral muito mais acolhedora, nas palavras do presidente, depois da limpeza da sujeira acumulada durante décadas nas pedras. O público ainda deve esperar pouco mais de uma semana para visitar a catedral. As cerimônias religiosas e laicas de reabertura estão previstas para os dias 7 e 8 de dezembro. Diante dos 1.300 operários que trabalharam na reconstrução, Macron afirmou que o incêndio em Notre-Dame foi uma ferida nacional curada com a determinação e o compromisso dos funcionários. Os famosos sapatos vermelhos da personagem Dorothy do filme O Mágico de Oz, roubados há quase 20 anos e recuperados em 2018, serão leiloados em dezembro. No cinema, muita gente se deleita atualmente com Wicked. O filme é um spin-off de O Mágico de Oz, que relata a história não contada da Bruxa Boa do Sul e da Bruxa Má do Oeste. Por isso, um grande momento para o leilão dos famosos sapatos vermelhos que Judy Garland usou ao interpretar a Dorothy Gale na produção de 1939. Esses sapatos são tão preciosos no sentido de que o filme em si é lendário. Todo mundo pensa no Mágico de Oz. E hoje todo mundo conhece o Mágico de Oz. Levei os sapatos para o outro lado do mundo e ainda eram reconhecíveis. Realmente foi o primeiro filme que eu acho que fez sucesso e é conhecido de geração em geração. Acho que é isso que torna esses sapatos tão especiais, porque como filme, esses sapatos seguem vivos. A existência desses sapatos, em poder do mesmo colecionador desde os anos 70, é digna de filme. Guardados no Museu Judy Garland, em Grand Rapids, cidade natal da atriz em Minnesota, eles desapareceram misteriosamente em 2005. Depois que foram roubados, eles permaneceram fora da custódia de qualquer pessoa, é claro, nas mãos do ladrão até 2018, quando o FBI recebeu uma dica e eles foram recuperados. A polícia fez uma operação secreta e achou os sapatos enterrados dentro de um Tupperware. Os sapatos viveram uma jornada. O par de sapatos é o que Dorothy usa quando começa sua aventura e quando bate os calcanhares para voltar para casa. Para alguns, os sapatos são o santo graal dos souvenirs cinematográficos. Acho que é esse tipo de item que cruza categorias. Pode ser um grande fã de Judy Garland, pode ser um grande fã do Mágico de Oz, pode ser um fã de Wicked, pode ser um colecionador que está apenas interessado em colecionar memorabilia, ou coisas em geral. Vimos muitas pessoas diferentes interessadas. A casa de leilões Heritage estima que poderia alcançar o preço de 3 milhões de dólares, ou 17,9 milhões de reais, pela cotação atual. O leilão, que começou online, terminará em 7 de dezembro em Dallas, nos Estados Unidos. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã no Pix Saúde a partir das 11 da manhã. Vamos receber no programa o ortopedista Dr. Uronal Zancan para falar sobre dor nas costas, super saúde e longevidade. Tá imperdível e eu conto com a sua companhia. Bom fim de semana a todos. Pix TV é conteúdo todo dia.